Olá! Vamos mergulhar hoje numa das obras que simplesmente definiram o que é a ficção científica moderna. Estou falando, claro, de A Máquina do Tempo, do grande H.G. Wells. Uma história que mudou tudo. Bom, e para começar essa jornada, vamos partir da mesmíssima pergunta que o misterioso protagonista do livro, o nosso viajante do tempo, faz para os seus convidados num jantar. E se o tempo não for só uma passagem, e sim uma dimensão, uma estrada pela qual se pode de fato viajar? Essa ideia, em 1895, era simplesmente revolucionária. A de que o tempo não é algo que só acontece com a gente, mas uma direção, um caminho que, quem sabe, a gente poderia navegar. E o que eu acho genial é o jeito que o viajante do tempo explica isso. Ele torna uma ideia super complexa em algo quase intuitivo. Ele diz, olha, qualquer objeto real tem comprimento, largura, altura, mas também precisa existir no tempo, precisa ter uma duração. E é essa a quarta dimensão. É com essa premissa que ele prepara todo mundo para a revelação da sua invenção. E para provar o ponto dele, ele não fica só na teoria. Ele mostra um modelo em miniatura da máquina, todo reluzente. Um dos convidados aperta uma alavanca e a mágica acontece. O modelo começa a ficar meio transparente, fantasmagórico, e de repente, some, simplesmente desaparece. Foi enviado para o futuro. Ok, a teoria foi provada. Mas e a máquina de verdade, em tamanho real? Para onde ela leva o nosso viajante? Ela o arremessa para o ano de 802.701. E à primeira vista, o que ele encontra parece ser o paraíso. Uma utopia, sabe? Um mundo de jardins e palácios, ainda que meio em ruínas. Só que esse paraíso esconde um segredo terrível. A humanidade evoluiu, ou melhor, se dividiu em duas espécies. Na superfície vivem os Eloi, seres lindos, dóceis, quase infantis. Mas no subterrâneo vivem os Morlocks, criaturas pálidas, bestiais que operam as máquinas que ainda existem e caçam os Eloi para se alimentar. Basicamente, os descendentes dos ricos viraram gado e os dos trabalhadores, seus predadores. Agora, um futuro tão específico e tão assustador assim não nasce do nada, né? E isso nos leva diretamente ao criador de tudo isso. A vida de Herbert George Wells foi o que deu combustível para sua ficção. Ele veio de uma família humilde, batalhou muito para conseguir estudar, e essa experiência de vida deixou marcas profundas em tudo que ele escreveu. E é por isso que os Eloi e os Morlocks são tão geniais. Eles não são só monstros de ficção. Eles são um espelho distorcido da sociedade da época de Wells, uma crítica feroz à luta de classes e uma projeção sombria de onde a Revolução Industrial poderia nos levar se nada mudasse. Para a gente entender ainda melhor a mente de Wells, vale muito a pena comparar ele com outro gigante do gênero, Júlio Verne. Porque aqui a gente tem um verdadeiro conto de duas visões. Pensa assim, o Júlio Verne escrevia sobre coisas incríveis, mas que eram plausíveis. Ele pegava a tecnologia da sua época e levava ao limite. Já Wells não. Ele usava o impossível, viagem no tempo, invisibilidade, como uma ferramenta para explorar a gente. A questão não era a máquina, mas o que a gente se tornaria com ela. E é exatamente isso, uma história sobre um homem invisível, na mão de Wells, não é só sobre o poder de ficar invisível, é sobre solidão, sobre poder, sobre terror. A máquina do tempo é, no fundo, só um veículo para ele fazer a pergunta mais importante de todas. Qual é o nosso destino? E isso nos traz para o hoje. Por que mais de um século depois essa história continua nos fascinando e nos aterrorizando tanto? A resposta é que o livro toca em feridas que nunca cicatrizaram. Ele fala de temas que são completamente atemporais, ele nos obriga a olhar para a nossa própria sociedade e a fazer perguntas bem desconfortáveis sobre o caminho que a gente está seguindo. No fim das contas, a obra nos deixa com essa provocação. O H.G. Wells nos deu um vislumbre de um futuro possível, quase como um aviso enviado através do tempo. A grande questão que fica no ar é, será que estamos prestando atenção? Ou estamos, sem perceber, construindo o nosso próprio mundo de Elois e Morlocks?